quadro Universo Digital de hoje vamos falar sobre o marketing digital, que são ações de comunicação utilizadas pelas empresas para a divulgação de seus produtos. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o doutor em Estratégias e Inovação, Paulo Imbuzeiro. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Paulo. Paulo, as possibilidades de divulgação através dessa mídia digital, desse meio digital, são inúmeras daí, né? Agora, para o pequeno e médio empresário, como ele pode fazer uso dessa ferramenta tão importante? O primeiro ponto a ressaltar é que realmente são inúmeras as possibilidades que geram oportunidades, mas ao mesmo tempo geram ameaças, né, nesse ambiente externo das empresas. Ou seja, as empresas que estão preparadas, elas vão utilizar, vão aproveitar essas oportunidades, mas as empresas que não conhecem, não atentaram ainda para essa necessidade, elas vão ter bastante dificuldade. Existe uma responsabilidade muito grande em relação a isso também, né? Você criar e manter isso e dar assistência em relação a isso. Então, assim, é interessante entender que muitos estão chamando de marketing digital, surgem várias outras nomenclaturas, mas o que a gente está falando aí, no final de tudo, é marketing. O campo do marketing é um campo bem mais vasto, é uma área de estudo que, num guarda-chuva desse campo, você tem várias áreas. A tecnologia da informação e da comunicação, as tecnologias da internet, fazem parte, é constituída aí uma ferramenta que pode ser utilizada para o trabalho que é feito do marketing, né, das empresas. Estima-se que em 2015 haverá um crescimento significativo de pequenas e médias empresas que irão utilizar o marketing digital como uma ferramenta para divulgar, para comunicar, para gerar mais vantagem competitiva frente à concorrência. E quais são as dicas, quais são as orientações para que o produto ou a empresa se torne conhecida aí no mundo digital? O primeiro passo, e muitas empresas já fazem isso, é você ter um site, ter um blog. Essa é a casa da empresa. Muitas pessoas confundem e utilizam redes sociais como se fosse o ambiente. Mas a rede social é um ambiente de terceiro. Inclusive, muitas empresas investiram em algumas redes sociais que caíram, como Orkut, como MySpace, e isso você não tem tanta autonomia. Então, o primeiro passo é você investir em um bom site, um bom blog e utilizar o mix dessas redes sociais ou dessas outras tecnologias para poder atrair e converter clientes para o seu negócio. Qual o grande problema para quem é iniciante nessa área? O primeiro ponto é foco. É tanta informação, o volume que a gente tem de ferramentas surgindo a cada dia termina tirando o foco. As pessoas também vão muito por modismos, né? E surge alguma rede nova, alguma coisa, começa a investir sem ter foco, sem ter planejamento, e isso prejudica demais. Um outro ponto que é muito importante, dentre vários outros, é a questão da produção de conteúdo. Cada vez mais o marketing está passando por um processo de mudança, claro, que isso remete também ao macroambiente, questões culturais, sociais, econômicas, políticas, que mexe com o consumidor. E o consumidor ele é mais exigente. E aí as empresas elas precisam cada vez mais produzir conteúdo relevante, que faça com que esse cliente seja atraído e tenha um relacionamento com essa empresa, né? E como é que dá para saber se essas estratégias, se isso está dando certo e se isso está atingindo o público-alvo daquela empresa? Uma empresa que investe em tecnologia na digital, na marketing digital, outras ferramentas, por exemplo, e vale ressaltar aqui algo que ficou em desuso, que era o e-mail marketing, que foi confundindo muito spams, principalmente por pequenas, mais médias empresas que começaram a trabalhar isso de forma massiva, e isso hoje está voltando com muita força, porque é uma ferramenta que existem tecnologias que podem mensurar, inclusive, o comportamento do cliente. Além disso, existem outras ferramentas gratuitas na internet. O próprio Google oferece, o próprio Facebook oferece ferramentas que você pode monitorar o fluxo de navegação na página, você pode monitorar os horários que as pessoas frequentam, você pode até identificar se a mídia ou o canal que você, ou a ação de marketing que você fez paga, qual foi o retorno dela e qual foi o retorno da ação que você fez gratuita. E de que forma e com que frequência isso pode ser feito, essa medição, essa mensuração? O interessante, inclusive pela velocidade das mudanças, né, principalmente nesse meio, você ter uma frequência de indicadores diários
indicadores semanais e indicadores mensais. Em termos de indicadores diários, não é simplesmente verificar quantas pessoas visualizaram o seu ambiente, mas, por exemplo, você verificar quantas pessoas visualizaram e quantas pessoas se cadastraram. Hoje, algo que é muito valioso para a empresa é ter ter os contatos de clientes, mas clientes que foram ali porque eles se interessaram pelo conteúdo do teu produto. Não apenas você sair comprando contatos e começar a propagar informações no mercado, né? Primeiro pensar em relacionamento para depois pensar em venda, né? E a partir daí vai avaliando, vai filtrando, né, o público-alvo, o público realmente interessado naquele segmento, que aí, lógico, o retorno vai ser garantido, digamos assim. Perfeito. Inclusive, a parte dos profissionais de e-mail marketing, existem várias ferramentas hoje disponíveis na internet, e alguns profissionais chegam a dizer que você consegue ler até a mente do cliente, né? Porque você consegue, de alguma forma, ir filtrando até chegar no momento de uma oferta. É interessante ressaltar que esse trabalho não pode ser uma coisa pontual, uma ação única. Quando a gente está falando de marketing digital, a gente está falando de um processo. Muitas empresas acham que monta um plano de marketing, desenvolve uma campanha e acham que aquilo é um trabalho de marketing digital. Marketing digital é contínuo, porque você tem que retroalimentar o processo, inclusive no final, para saber quais foram os níveis de satisfação e insatisfação do cliente, as sugestões, para você, novamente, enriquecer todo o processo. E existem ferramentas para isso, para você fazer essa avaliação, para você ter uma consciência de com quem está falando, de que forma está falando, de que forma vai atingir essa pessoa? Sim, as ferramentas, como eu falei agora há pouco, do e-mail marketing, ele trabalha perfeitamente isso. Eu consigo criar campanhas e, por exemplo, o e-mail chega para o cliente clica ou não nesse e-mail, essa ferramenta ela identifica quem clicou, quem não clicou, se acessou, se navegou por outras informações, e para cada pessoa dessa eu vou criando um fluxograma para disparar outros e-mails. E aí, se ela se interessou, eu já mando outro e-mail mais personalizado ainda, mais filtrado ainda, até chegar na oferta. Alguns profissionais citam em torno de 5 a 7 contatos para começar a ofertar aí um bom produto. Porque aí o cliente ele já está bem como um conhecedor do que está sendo produzido e é interessado. Então é mais propício aí o processo da tomar decisão de compra. Agora, nessa avaliação em relação à rede social e aos blogs, os sites que, como você falou, é essencial, muito mais do que a rede social, tem como fazer uma avaliação da migração de quem acessa e curte lá a postagem na rede social e das pessoas que efetivamente vão clicar no link para migrar para o blog ou para o site? Essa ferramenta também tem como você mensurar banners pagos ou não que você coloca na própria rede social. Ele identifica todos esses fluxos e você mapeia tudo isso e vai tomar decisão. Por isso que você não pode deixar para fazer uma análise de médio e longo prazo. Você tem que pensar uma coisa diária, mesmo semanal. Inclusive existem momentos que você pode fazer campanhas A e B. Você é o mesmo assunto, mas você divide isso em A e B, e o próprio sistema ele manda para 10% dos seus contatos e ele vai verificar qual foi o retorno maior. Se foi o B, ele já dispara o B e esquece o A. Então isso são coisas bem instantâneas e você precisa estar nesse pique, nesse ritmo. Do que você falou, e desde o princípio você citou bem isso, se cobra muito dessa pessoa que entra na internet com essa marca, com essa busca do marketing digital, da responsabilidade que essa pessoa passa a ter. Você cria um ambiente e você passa a ser responsável por aquele ambiente e deve permanecer naquele ambiente, dando essa atenção a esse consumidor, a esse cliente. Você abandonar isso é um tiro no pé, né? Com certeza. Segundo os teóricos da área de estratégia, a internet ela diminuiu a barreira de entrada de uma empresa, principalmente para micro e pequena, que teriam custos custos enormes assim de entrada no mercado. Então a internet ela facilita. Da mesma forma que ela facilita, você também tem essa grande responsabilidade de manter a qualidade. Ela cobra. E também a exposição é muito maior. Antes você ia montar uma loja, você tinha uma loja local, uma vitrine local do seu consumidor local. Quando você monta num ambiente digital, você agora sai do local para o global. E agora o acesso, inclusive para aquelas pessoas que começam a atuar no ambiente digital, né, com as tecnologias da internet, começam a perceber contatos de clientes de outros estados, inclusive de outros países, e você precisa se adaptar também a essas necessidades. Agora, se falando especificamente em estratégia de marketing,
É muito rápida a atualização, como o senhor falou, né? É muito rápida a atualização, tanto na rede social quanto lá nos blogs. Os acessos a gente pode até ver aí a cada minuto, a cada hora, né? O que seria mais eficaz? Atualizar várias vezes por dia aquele anúncio, aquele site, ou manter uma postagem fixa durante o dia e atualizar em determinado período de tempo? O que seria mais eficaz se falando de estratégia de marketing? Primeiro momento, quando a gente está falando de marketing, a gente também fala de planejamento. Primeiro a gente tem que saber qual é a mensagem e onde você quer chegar com isso. Se você tiver o norte bem definido e sabe quais são as estratégias que você vai atuar nesse mercado, então você passa a criar ações que vão, ao mesmo tempo, direcionar para esse norte que você definiu e também verificar qual é a necessidade, se você precisa ter uma frequência maior ou menor e tal, depende do público, depende do mercado, isso é tudo relativo. Então eu tenho que estudar primeiro o meu negócio, não é receita de bolo porque uma empresa faz de uma forma, eu vou fazer também. Não dá para eu trazer isso para o meu negócio. Não dá para criar um padrão único, né? Não, aí você tem que estudar mesmo o negócio para poder definir. Tá bom, nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigada, eu que agradeço. Esclarecimento.